A vitória do Flamengo sobre o Vasco por 1-0 na tarde e noite desse domingo marcou a 13ª, isso mesmo, o 13º triunfo rubro-negro nos 16 últimos confrontos com o Vasco da Gama. Ou seja, no Clássico dos Milhões, dos 16 últimos jogos, 13 tiveram vitória do Flamengo. 4 vitórias consecutivas. O Vasco venceu 2 vezes e houve um empate. É certamente o período de maior supremacia de um rival sobre o outro em toda a história do Clássico dos Milhões. Não é pouco. E olha que o Vasco jogou bem, hein? Fez um bom jogo nesse domingo e o empate até seria um resultado, pelo menos um empate absolutamente pertinente. Falaremos sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do Futebol Interativo. O futebol interativo é uma faculdade do futebol praticamente, é onde você pode ser encaminhado ou se encaminhar na sua vida profissional trabalhando com futebol. Cursos de análise de desempenho, cursos de gestão e também voltados ao jornalismo, trabalhos de assessoria de imprensa e outros que aproximam o profissional de um trabalho no clube. Você pode até fazer um estágio de verdade no clube de futebol. Para você saber como fazer, entre em contato com o Futebol Interativo. Os links estão aqui na descrição do vídeo, até pelo WhatsApp, você pode entrar em contato e o pessoal do Futebol Interativo vai explicar a você os detalhes dos cursos disponíveis e você vai poder escolher aquele mais interessante. Eu mesmo já participei como professor, dando a aula inaugural em um dos cursos do Futebol Interativo nesse ano de 2023 e foi muito bacana. Depois tivemos a sequência do curso com outros colegas jornalistas ministrando aulas para os alunos do Futebol Interativo. Entre em contato com eles, você vai poder saber tudinho, entrando em contato com o Futebol Interativo e aí você pode escolher aquele que é o seu melhor caminho, aquele caminho que mais o atrai se você tem o sonho de trabalhar com o futebol, ok? Então, gente, o Flamengo, como eu disse no começo desse vídeo, venceu 13 dos últimos 16 confrontos contra o Vasco da Gama. E são 4 vitórias consecutivas. A última vitória do Vasco foi ainda do Campeonato Carioca, 1-0, aquele gol do Puma Rodrigues, um chute de primeira que ele acertou de fora da área e o Vasco ganhou por 1-0. Depois disso, os times se enfrentaram mais vezes, né? Mais 4 vezes. O Flamengo venceu todas no estadual e no brasileiro, vencendo os 2 jogos no primeiro turno, inclusive fazendo 4-0 no primeiro tempo. E os jogadores, torcedores do Vasco, até indo embora, ainda no intervalo da partida, isolados com aquele resultado parcial. E não foi uma goleada maior, porque o Flamengo tirou bastante o pé no segundo tempo. Totalmente diferente, o time do Vasco se reforçou muito, é um time diferente daquele do primeiro turno, não é mais o Barbieri o técnico, o Ramon Dias faz um trabalho bom, o Vasco reagiu, o Vasco começou essa rodada com a 3ª melhor campanha do retorno. Interessante observar isso. E ainda está bem colocado nessa classificação da segunda metade do Campeonato Brasileiro, porque tem pontuado e feito bons jogos. E esse jogo contra o Flamengo, até a torcida do Vasco aplaudiu no final, foi justamente um jogo que mostrou isso. Contra o seu maior rival, no momento desfavorável tecnicamente, o Flamengo mesmo ainda tentando se remontar com um novo técnico, tem um elenco superior tecnicamente, isso aí é muito evidente, né? Tem mais jogadores no banco à disposição. O Vasco fez um bom jogo, pressionou no campo de ataque no primeiro tempo, no segundo tempo foi até mais incisivo, teve um momento de domínio em que poderia ter feito o gol. O Rossi apareceu bem, foi a melhor atuação do goleiro argentino com a camisa do Flamengo, mas o Flamengo teve também suas fases do jogo, né? No primeiro tempo, com bola na trave, ali na parte final da primeira etapa, e soube aproveitar uma arrancada na esquerda com o Gabriel, que tinha acabado de entrar, a bola rebatida pela defesa, o Gerson, que iniciou essa jogada acionando o Gabriel pelo lado esquerdo, pegou o rebote, deu um chute fraco, mas colocado, que o Léo Jardim não conseguiu defender, e com isso o Flamengo venceu por 1-0. Fosse um jogo de empate, até uma vitória do Vasco não seria nenhum absurdo, porque houve equilíbrio, né? O jogo foi aquele jogo decidido nos detalhes. E o que se observa no time do Flamengo é uma evolução, como já se esperava, defensiva. O time se defende melhor, mesmo pressionado, ele não corre tantos riscos, ele não se expõe tanto, ele não é tão vulnerável nas jogadas aéreas, ele não oferece tantas possibilidades ao seu adversário. Isso ficou muito claro no confronto deste domingo no Maracanã, como já havíamos observado contra o Cruzeiro. Cruzeiro que até o Tite aproveitou para dar uma cutucada na coletiva, né? Ganhou do Cruzeiro, o Cruzeiro está mal, de fato, está mal. O Cruzeiro tinha uma das melhores defesas do campeonato, disse ele, e ganhou o Clássico, ganhou do Atlético por 1-0, a primeira partida entre os 2 rivais mineiros no novo estádio do Galo, ganhou a partida, ou seja, valorizando aí o resultado conseguido em Belo Horizonte na sua estreia como técnico do Flamengo. O Flamengo deve ser, até o final desse ano pelo menos, um time mais ou menos assim, que se defende melhor, que se fecha em alguns momentos
e que busca o resultado de uma forma mais pragmática. Não dá para também exigir que o Tite, em tão pouco tempo, transforme esse time em uma equipe que se defenda bem, ataque bem, tenha desenvoltura. É muito pouco tempo, óbvio. Tá? E agora jogos encavalados com períodos muito curtos de treinamento. Já na quarta tem um jogo em Porto Alegre contra o Grêmio. A tendência é o Flamengo ir assim até o final do ano, o que pode ser o bastante para pelo menos garantir a sua vaga na Copa Libertadores, que hoje está mais próxima, digamos, né? Com os resultados obtidos e com tropeços de rivais, como o Grêmio, que perdeu mais uma partida, né? O Flamengo abriu uma vantagem sobre times que estavam ali junto com ele ou muito no seu encalço. O Atlético Paranaense só empatou, o Atlético Mineiro perdeu. Então você vai vendo aí o Fluminense e o Palmeiras já deixaram na rodada passada pontos pelo caminho. Então, consequentemente, o Flamengo vai ganhando aí uma certa vantagem e pode se firmar ali segundo, terceiro para conseguir essa classificação para a Libertadores, que é o objetivo número 1, porque é o único que depende só dele. Pensar em título aí é mais complicado, mas se continuar vencendo, seja lá como for, com pragmatismo ou não, ele pode esperar aí tropeços do Botafogo para quem sabe sonhar com o título. Eu não falo do Bragantino porque o Bragantino, o Flamengo pode alcançar e superar no confronto direto que vai acontecer com o mando do Flamengo. Não se sabe ainda exatamente em que dia esse jogo vai acontecer. A data vai ser marcada porque o jogo estava ali próximo da data da final da Libertadores, quando o Maracanã estará à disposição da Conmebol para a partida entre Fluminense e Boca Juniors. Mas é um Flamengo que já mostra claramente mais equilíbrio defensivo. Isso era muito importante. Eu sempre achei, sempre disse e continuo pensando. Um time de futebol se monta pela defesa. E a filosofia do Tite é exatamente essa. Quando você tem segurança defensiva, naturalmente você depois vai avançando. E no caso específico desse Flamengo ainda em transição, em transformação, observa-se o seguinte: o time se defendendo melhor e com a qualidade que tem do meio para frente, ele pode ganhar jogos porque em algum momento alguém vai criar alguma coisa. Alguém pode desequilibrar a seu favor. E é mais ou menos o que está acontecendo. O Flamengo nem fez um grande jogo, nem criou tantas chances assim, não teve um amplo domínio sobre o adversário, teve momentos de supremacia e momentos em que foi dominado e ameaçado, mas foi o bastante para vencer. Então, vai seguir numa pegada mais pragmática. Acho que é um momento realmente que não tem muita opção, nem dá para esperar algo muito diferente, para sim, no ano que vem, aí dar um passo mais adiante. Talvez, lá para o final do campeonato, ao todo o Tite terá 12 jogos, a gente até veja algumas mudanças mais acentuadas na forma de jogar. Um maior repertório ofensivo, uma maior imposição sobre os seus adversários, mas nesse primeiro momento eu acho que exigir tudo isso seria um pouco demais. Uma coisa de cada vez. São transformações que levam tempo e o Flamengo já trocou demais de técnico nesse ano, né? O Flamengo já foi treinado esse ano pelo Vitor Pereira. E vamos contar de um ano para cá, né? Há um ano o técnico é o Dorival Júnior. Então, Aí depois entrou o Vitor Pereira, 2. Aí entrou o interino o Mário Jorge, 3. Aí entrou o Sampaoli, 4. Mário Jorge de novo com o interino, mas não vou contar de novo. E agora o Sampaoli, 5. Então esses jogadores nos últimos 12 meses, né, 11, 12 meses, tiveram 5 técnicos diferentes. Não dá para fazer milagre. Esse vídeo tem o patrocínio do Futebol Interativo. Faça o contato por intermédio dos links que estão aqui na descrição do vídeo. Você pode, evidentemente, se informar sobre os cursos do futebol interativo que mais interessarem a você que quer trabalhar, sonha trabalhar com o futebol. Faça contato. Futebol Interativo apoia o nosso trabalho aqui no YouTube e nas redes sociais. Teremos live na quarta-feira, depois do jogo entre Grêmio e Flamengo. O jogo é às 9h30 da noite na Arena Gremista, em Porto Alegre. Então, 11h15, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, estaremos chegando aqui para mais um bate-papo após uma partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E sempre destaco os links na descrição do vídeo para o nosso canal de cortes. Faça a sua inscrição. É o melhor das nossas lives que você vai encontrar no canal de cortes. Clube de membros do canal. Participe, é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Clube de membros do youtube.com/Mauro César. O meu blog também no All Sport, todo dia um novo texto do futebol, blog do Mauro César. E claro, também o nosso curso online de jornalismo esportivo disponível para os interessados. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em 40 anos de jornalismo. E o Uso 360 com os nossos produtos do canal, canecas, camisetas, também da Live Soft Shop, que acontece nessa segunda-feira, 10 da noite, no canal Arnaldo e Tirone, e muito mais. É isso e saudações.